Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Amém? Irmãos, quero pregar algo sobre o que de fato a igreja representa. O que de fato a igreja é para nós. O que me levou a esse texto e a esse tema? Eu estava vendo um dia desse um comercial de uma igreja. Havia uma senhora sentada e ao lado dela havia um recenseador desses do IBGE. E ele fazia algumas perguntas para ela. Ele perguntava para ela assim: qual sua crença? Ela disse: eu creio em Deus. Qual sua religião? Ela disse: aqui somos todos cristãos. Qual a igreja a senhora pertence? Ela disse: aqui somos universal. E aí o recenseador perguntou de novo: não, qual a igreja que a senhora pertence? Ela respondeu novamente: aqui somos todos universal. Eu peguei aquele gancho. Eu disse: é interessante o que ela está dizendo, é interessante a mensagem que esse merchan quer passar. É claro que é algo que dizia a respeito apenas de uma denominação. Eu não estou defendendo e dizendo que aqui é que tal denominação é que representa a igreja ou representa o corpo místico de Cristo única e exclusivamente. Não é isso. Eu quero me pegar ao fato dela dizer: aqui somos todos isso. Ela não disse que pertencia a uma igreja, ela não disse que pertencia a uma denominação, ela disse que ela era a denominação. Ela era a denominação, ela era aquela igreja. A igreja que Jesus veio fundar, e ele, ao conversar com Pedro, ele disse isso com muita clareza e deixou isso muito explícito para todos nós. Hoje, aqui no ano de 2022, passando pelo que estamos passando, ele disse para Pedro: quem dizem por aí ser o Filho do Homem? Ele pergunta aos discípulos, na verdade. Pedro, tomando a palavra, diz assim: há uns dizem que tu és Elias, outros que tu és João, outros que tu és um dos profetas. Ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, então, é nesse momento, aliás, que Pedro toma a palavra e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor diz para ele: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, ou Simão, filho de Jonas. Não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aí ele diz assim: eu também te digo que tu és Petros. Pedro, Petros, no grego, fragmento de rocha. E sobre esta Petra, rocha, eu edificarei a minha igreja,
e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. A igreja não é um conglomerado de pessoas. A igreja não é um punhadinho de gente. A igreja não é um bando de loucos. A igreja não é um bando de desocupados. A igreja não é uma religião. A igreja não é um segmento espiritual apenas. A igreja não é um espaço para comunhão entre pessoas apenas. A igreja não é um lugar para uma, 2 ou 3 vezes por semana nos encontrarmos para falarmos de Bíblia, entoarmos louvores, adorarmos a Deus. A igreja não é apenas isso. A igreja vai muito além. E aí eu pergunto, o que é a igreja para você? Uma placa? Uma denominação? Algumas cadeiras? Um instrumento? Um aparelho de som? Um espaço físico? A igreja, dentro de uma visão fiscal, ela é também uma organização. Igreja precisa possuir CNPJ, igreja precisa possuir conta bancária, igreja precisa declarar imposto de renda, apesar de não pagar, mas ela precisa declarar quanto que ela arrecadou, quanto que foi feito e quanto que ela pagaria de imposto. Ela tem que declarar tudo aquilo ali todos os anos. Igreja precisa de um contador, igreja precisa de um administrador, igreja precisa de uma zeladoria, igreja precisa pagar conta de energia elétrica, igreja precisa pagar conta de água, igreja precisa pagar conta de telefone e internet, igreja precisa viver enquanto um organismo. Enquanto uma organização. Agora, a igreja não é apenas uma organização. A igreja é um organismo vivo. Aleluia. Ela é o corpo místico de Cristo na terra. E a igreja invisível, que ninguém vê, só Jesus vê, é essa que será arrebatada. Alguns, e eu já falei sobre isso aqui, alguns pregadores falam que a igreja, ela é um tipo da arca, com muito trabalho, muito estresse, mas muita vida. Essa é a igreja. Igreja é lugar de comunhão, igreja é lugar de alegria, igreja é lugar de perdão, igreja é lugar de reabastecer as energias, igreja é lugar de renovar as esperanças, igreja é lugar de amor entre irmãos, igreja é lugar de abraçar, igreja é lugar de estender a mão, igreja é lugar de ajuda, igreja é lugar de apoio, igreja é lugar de vida. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Essa é a igreja que nós pertencemos. E aí eu quero que ao final da mensagem você saia dizendo assim: eu não pertenço a uma igreja, eu sou a igreja. Eu sou a igreja. A igreja do Senhor, ela é baseada, única e
exclusivamente nos seus ensinos na palavra, na Bíblia Sagrada, no cânon sagrado, nos 66 livros que temos aqui, e nele encontramos tudo que precisamos para caminhar nessa terra, de cabeça erguida, independente das circunstâncias que venhamos passar. A igreja, ela é um lugar em que qualquer pessoa que entra precisa se sentir bem, precisa se sentir acolhida, precisa se sentir amada, precisa se sentir amparada. Igreja não pode ser lugar de desunião. Igreja é lugar de união. Igreja é lugar de comunhão. A igreja, segundo a gente gosta de dizer, ela que ataca as portas do inferno, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Só que este ataque que fazemos gera contra-ataque. Toda ação gera uma reação. Irmãos, tudo que estamos vivendo hoje aqui serviu para revelar agentes de Satanás que atuam no meio da igreja do Senhor. Há muito tempo que o diabo vem inserindo dentro da igreja gente que não tem compromisso com a igreja, compromisso com a palavra, compromisso com Deus, compromisso com ninguém. Gente do alto, gente do meio, gente do baixo clero, gente de todos os níveis, dentro da igreja, lutando contra a igreja, com a carteirinha assinada no inferno, assinada lá no departamento pessoal. Satanás, empregador. Eu só lamento uma coisa, é que depois vem a rescisão contratual. Toda rescisão contratual gera um ganhozinho, né? Eu acho que esse ganho não vai ser bom. Não vai ser bom. Não vai ser bom. Agora escute uma coisa, e eu caminho para encerrar. A igreja, ela é. Eu disse o que a igreja não é, e comecei dizendo agora o que a igreja é. Agora eu vou dizer o que a igreja é, o que a igreja é de fato. A igreja é a noiva do Cordeiro. E esta noiva está desposada pelo noivo dentro de uma cultura não brasileira. A cultura que se tem é judaica. E esse noivo protege a noiva. Aleluia. Ele sai e diz: avisa a noiva que eu volto para buscá-la. Porque quando ele volta para buscá-la, ele volta para casar com ela. Mas enquanto ele não vem, de lá de longe, ele monitora a noiva o tempo todo. Ele não deixa voltar nada para a noiva. Ele não deixa a noiva desprotegida. Ele não deixa ninguém atacar a noiva. Irmãos, escute uma coisa aqui. Nós temos a maioria das pessoas que estão aqui são casados, foram noivos, então sabe o que é para um homem, para um noivo, proteger a noiva, proteger a esposa. Quer arrumar um problema com um homem, é tocar na noiva dele, é tocar na esposa dele. Toca nele, mas não toca nela não. Tanto é que Paulo, quando vai dizer para o marido, qual é o dever do marido, é amar a esposa como Cristo amou a igreja. Amor sacrificial. Ele precisa estar disposto a morrer pela esposa, se for preciso. O nosso noivo já morreu por nós. A
sangue, Ele ressuscitou. Aleluia! Ele ressuscitou. Nós não estamos desamparados, nós não estamos largados. Há um noivo cuidando da gente. E ninguém toca na noiva do Cordeiro. Ninguém. Outra coisa que a igreja é, irmãos, a igreja, ela é a representação de Deus. Ela é o tabernáculo de Deus aqui na terra. As pessoas, quando vêm para se encontrar com Deus, elas vêm para a igreja. As pessoas, quando vêm para ter um encontro real com Deus, elas vêm para a igreja. Esta é a igreja. E por fim, a igreja é agência do céu na terra. A igreja é a agência do céu na terra. É como se o Senhor dissesse assim: lá na terra eu tenho uma agência que todo mundo pode me encontrar. A igreja. A igreja. Se você quiser alguma coisa de banco, você não precisa ir à agência central. Basta você ir à agência secundária. Várias agências bancárias, você resolve hoje os mesmos problemas. Antigamente, você só resolvia o seu problema bancário na sua própria agência. Hoje, com o advento da informatização, você resolve tudo em uma outra agência que você precisar. Puxa lá, tem todos os seus dados, é tudo interligado. É tudo interligado. Ou seja, onde você chegar, você está na mesma agência, seja Bradesco, seja Banco do Brasil, seja Caixa Econômica, seja lá o que for, é o mesmo banco. A igreja, seja ali MEB, seja Universal, seja Batista, seja Metodista, Assembleia de Deus, seja Quadrangular, seja comunidades afins, seja o que for, qual que for que esteja na placa, onde você entrar, é a agência do céu naquele lugar, é a agência do céu, onde Deus fala, onde Deus se comunica, onde Deus opera, onde Deus age. Fique de pé comigo, por favor. Você não pertence a uma igreja, você é a igreja. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Vivemos num mundo louco. Mundo de perversidade, mas a igreja vai continuar pregando a palavra. Alguém coloca para mim no celular aí um louvor, só colocar aí no Google, falsificadores, fascistas e pecadores. Coloca aí. Não sei se eu vou conseguir cantar não, mas eu quero sentir de Deus de cantar. Se alguém souber me ajudar aqui. É da Cláudia Canção do Cláudio Louvor, sabe? Ou ainda assim? Falsificadores, fascistas e pecadores, ambiciosos, mafiosos, são blasfemadores. É o mundo qual? É esse aqui?